Pessoal, respondendo a algumas perguntas da live que a gente fez para o Mundo Adaptado a respeito de síndrome de West e epilepsia, mamãe perguntou: por que minha filha tem crise convulsiva quando dorme? Por que isso acontece? Isso é muito comum. Aliás, é mais frequente as pessoas terem crise convulsiva quando dormem do que acordadas. Por que isso acontece? Porque o sono, não só aquele sono profundo, mas principalmente a sonolência, essa fase de transição entre você estar acordado e você estar dormindo, e entre você estar dormindo e estar acordando, ocorre um fenômeno no cérebro que nós chamamos de sincronização. O que é a sincronização? Os neurônios cerebrais, os bilhões de neurônios cerebrais, eles passam a funcionar numa frequência mais semelhante. E isso é muito ruim, na verdade, porque toda vez que você tem fenômenos de sincronização cerebral, isso aumenta o risco de crise convulsiva, porque diminui o limiar convulsivógeno, diminui o limiar para que seja atingido e a criança tenha uma crise. Então, tanto aquela fase do comecinho da noite, quando a criança está começando a dormir, como aquela fase do comecinho da manhã, quando a criança está começando a acordar, são períodos muito críticos para a epilepsia. Então isso não tem nada de raro, na verdade, isso é absolutamente comum. Às vezes também a crise convulsiva acontece no meio da noite. Por que isso acontece? Porque nós sabemos que o sono ele tem muitos ciclos, né? O sono não é uma coisa contínua, então você vai mudando de fases de sono. Durante a madrugada você tem períodos de superficialização do sono e aprofundamento. Então muitas vezes nesses períodos de superficialização, sonolência e aprofundamento, você tem escapes de crise também. Então isso é muito comum. Uma outra pergunta também que foi feita na live é: a síndrome de West ela pode evoluir para crises atônicas? Por que isso acontece? O que é uma crise atônica? A é 100, tônica, tônus muscular. Crise atônica é uma crise que a criança perde o tônus muscular e ela desaba. Nós costumamos dizer que é como se a criança fosse implodida, ou seja, ela cai sob o eixo dela mesma, ela desmonta no chão, né? Pode acontecer, não é frequente, mas a síndrome de West pode evoluir por uma crise atônica. A crise atônica são sempre crises muito graves. Só lembrem-se que existem epilepsias, síndromes epiléticas, em que as crises atônicas são muito mais frequentes, como, por exemplo, a síndrome de Duzi, a epilepsia miocronoastática. Então, neste tipo de síndrome epilética, a crise atônica é muito mais comum do que como evolução da síndrome de West. Mas isto pode acontecer. Aliás, crise atônica pode acontecer em qualquer contexto de uma criança que tenha uma epilepsia grave. Lembrem-se, crise atônica nunca será uma crise benigna. Então, não existem crises atônicas de boa evolução, não existem crises atônicas de fácil controle. A crise atônica é um marcador de mau prognóstico para a epilepsia.